Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre as decisões que a FIFA tomou em relação ao futuro do calendário mundial, enfim. Falar primeiro do Mundial de Clubes. A FIFA aprovou um novo formato de 4 em 4 anos, sempre um ano antes da Copa do Mundo, no lugar da Copa das Confederações, né? Seria um Mundial com 24 clubes, provavelmente, pela última informação, devem ser 8 europeus, 6 sul-americanos e os outros continentes dividindo as outras vagas. Mas é uma competição que ainda tem muita rejeição da UEFA e dos grandes clubes europeus, então acho que ainda vai ter muita discussão em torno disso. Mas falando da ideia, né, de 24 clubes num Mundial de 4 em 4 anos. O atual formato do Mundial de Clubes, que será disputado pelo menos ainda em 2019 e 2020, é muito ruim, né? É um formato que reúne os campeões continentais e mais o campeão do país sede. É um formato em que temos o campeão europeu como grande favorito, um time que cada vez mais é muito melhor do que os outros que estão disputando. O campeão sul-americano como uma segunda força, só que mais próximo do africano, do asiático, do mexicano do que do europeu. E as últimas edições mostram isso, né? Se pegarmos de 2010 para cá, e eu coloco 2010 porque foi a primeira vez que um clube sul-americano ficou fora da final, é praticamente dividido, né? Os anos em que o campeão da Libertadores chega à final com os anos em que não chega. Já foram 4 eliminações do campeão da Libertadores na semifinal. O Internacional em 2010 para o Mazembe, o Atlético Mineiro para o Raja Casablanca em 2013, em 2016 o Atlético Nacional de Medellín para o Kashima Antlers e no ano passado o River Plate eliminado pelo Al Ain. Com um detalhe, né? Desses 4 times que eliminaram o campeão da Libertadores, 3 eram representantes do país sede, nem era o campeão continental. O único campeão continental dessa lista é o Mazembe, que era o campeão africano em 2010. Então hoje tem uma discrepância muito grande entre os principais clubes europeus, entre o campeão europeu e o campeão dos outros continentes. Com essa proposta da FIFA, provavelmente teremos 8 europeus, a ideia inicial era até que de 12 europeus. Então, com essa diferença financeira e, consequentemente, técnica, tática, em todos os aspectos dos clubes europeus em relação aos clubes dos outros continentes, a tendência é que fique uma disputa entre europeus, né? A proposta seria com 8 grupos de 3 times, né? Provavelmente com um europeu em cada grupo. Claro que pode alguém furar um europeu, pode ser que não tenhamos 8 europeus na fase final, mas pode ser que isso aconteça. E acho muito difícil, mesmo que um sul-americano eventualmente passe dessa fase de grupos, que ele derrote um europeu nas quartas, outro na semi e outro na final. Então a tendência é que fique uma disputa entre europeus. E uma disputa entre europeus nós já temos na UEFA Champions League, na Liga dos Campeões. Então, pela enorme diferença, que na minha opinião está num processo de aumento dessa diferença, dos principais clubes europeus em relação aos outros times do mundo, eu não vejo hoje um formato legal para o Mundial de Clubes. Acho que o Mundial de Clubes hoje é uma competição sem sentido, porque mesmo que eventualmente um time de fora da Europa ganhe uma edição do Mundial, nas 2 próximas ainda com esse formato atual, essa chance é maior porque ele só terá um duelo com o europeu, vai que num jogo ele consegue ganhar. Mesmo assim, ninguém vai dizer que essa equipe é a melhor equipe do mundo. Então, hoje, se a gente tiver uma competição que dê como referência técnica, né, que a gente utilize como referência para dizer qual o melhor time do mundo, essa competição é a UEFA Champions League. É mais ou menos como se no basquete colocássemos o campeão da NBA para disputar contra equipes do resto do mundo e considerar que caso ele perca, ele não é a melhor equipe do mundo. Então não faz muito sentido. Então hoje eu acho que é difícil nós termos um Mundial de Clubes competitivo diante dessa diferença enorme dos principais clubes da Europa para o resto do mundo. Claro que tem a questão política, a questão financeira, isso é o que normalmente manda, e claro que o Mundial ficará mais competitivo, mais atrativo com outras grandes equipes da Europa e não apenas o campeão. Mas em termos de competitividade, provavelmente será uma disputa entre equipes da Europa e não vejo isso como algo muito positivo, como eu falei, já temos isso na Champions League. Outra questão, Copa do Mundo com 48 seleções, já é uma coisa aprovada para 2026, mas a FIFA batalha e está com cara de que vai conseguir fazer esse aumento já para 2022, né? Aí outras questões entrariam, né? O Catar teria que dividir a sede com outros países, aí tem os conflitos na região, enfim, mas eu vou falar de futebol. Uma Copa do Mundo com 48 seleções. Se essa pergunta me fosse feita há alguns anos, uns 10 anos, talvez até um pouco menos, se eu seria a favor de uma Copa do Mundo com 48 seleções, eu diria que não.
Mas hoje eu entendo a decisão e sou a favor. Claro que a decisão, como eu falei, é sempre política e financeira. Mas hoje eu acho que até faz sentido uma Copa do Mundo com 48 seleções. Desde a metade da década de 90, com a Lei Bosman, enfim, aconteceu uma mudança muito grande no mundo do futebol, com praticamente o livre comércio de jogadores no mundo inteiro. Então quase todos os principais jogadores do mundo, os sul-americanos, os africanos, os asiáticos e os europeus, estão na Europa e concentrados em umas 10 equipes, né? Os melhores holandeses não jogam na Holanda, os melhores franceses não jogam na França, os melhores portugueses não jogam em Portugal. Enfim, mudou o cenário mundial e temos algumas equipes que são verdadeiras seleções mundiais. Antes, a Copa do Mundo era a única oportunidade de juntar todos os principais jogadores do mundo em um evento. Os principais jogadores brasileiros, muitos jogavam aqui, os argentinos a mesma coisa. Então a única oportunidade de juntar todos os melhores era na Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo era vista como uma referência técnica, além do evento maravilhoso, de todo o simbolismo que envolve uma Copa do Mundo. Mas esse hoje já significa há alguns anos, a Copa do Mundo não é mais a referência técnica. Hoje as principais competições, falando de qualidade técnica, são a Champions League, a Premier League, a Liga Espanhola, porque são seleções mundiais que treinam juntas, que têm um conjunto melhor e não tem a limitação da nacionalidade. Você pode formar um trio de ataque como o Barcelona formou com um argentino, um uruguaio e um brasileiro, né, que era o trio Messi, Suárez e Neymar. Você pode fazer um esquadrão como o Real Madrid, como o Manchester City, enfim, como o Paris Saint-Germain tenta fazer. Então, sem essa barreira da nacionalidade, os clubes hoje, e com o trabalho diário, não com encontros eventuais, esses clubes hoje são melhores que as seleções. Então, a Copa do Mundo não é mais a referência técnica, mas ainda tem um simbolismo enorme. Eu diria que hoje a Copa do Mundo é uma grande celebração do futebol, uma festa do futebol, um momento que o futebol une os povos, que o futebol une o mundo, que o mundo para acompanhar o futebol. Então, diante desse simbolismo, e acho que hoje a Copa do Mundo é muito isso, e não a referência técnica, eu entendo que aconteça esse aumento, que 48 nações disputem a Copa, que seleções que não teriam oportunidade de estar nesse evento estejam participando. Então tem essa mudança, né? Com as mudanças que ocorreram no futebol mundial, no mapa do futebol mundial, hoje nós temos todo ano o encontro entre os principais jogadores do mundo na Champions League. Então a Copa do Mundo não é mais essa única oportunidade desse encontro de todos os principais jogadores. Por isso, hoje eu vejo a Copa do Mundo como um evento maravilhoso, eu adoro, eu fico muito empolgado na Copa do Mundo, assisto todos os jogos, é um momento que eu curto bastante, mas eu vejo como uma grande celebração e não como uma referência técnica. E diante dessa grande celebração, acho que aumentar para 48 seleções não tem nada demais. Claro que, principalmente na primeira fase, o nível técnico diminui, mas como festa, como evento, como celebração, eu acho válido. Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gosta do Mundial de Clubes com 24 equipes, de 4 em 4 anos, se você gosta de uma Copa do Mundo com 48 seleções, e a gente vai discutindo esse assunto, né, esses dois assuntos. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.